Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Seu animalzinho come demais? Nossa médica veterinária, comentarista Tati Saque trata desse tema hoje no CBN Cotidiano. Qual é o primeiro sinal, assim, doutora? Se o bicho tá gordo, dá pra ver a barriguinha dele, a bochechinha? Como é que a gente sabe se ele tá over assim na comida? Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes da CBN. Olha, a obesidade ela é relativamente fácil da gente identificar. Talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade nos cães que são peludos, né? A pelagem engana bastante. Inclusive, também para o contrário, quando o animal está muito magro, é difícil de identificar. Mas a gente percebe, o animal perde a cintura, ele fica com um quadril mais largo, ele tem um aumento de gordura na região do peito, a gente deixa de ver as costelas, deixa de ver as vértebras ali em cima da coluna, tem vários sinais. Isso a gente ouviu semana passada até cair a ligação. Agora que a gente já retomou aqui o contato, e qual é o erro que a gente comete, assim, doutora? A gente dá comida demais pro bichinho ou dá alimento errado? Por que os animais estão mais gordinhos, assim, os domésticos? Então, tem vários fatores envolvidos, né, Mário? Tem algumas raças que são predispostas, né, tipo os pugs, labradores, beagle, os cães farejadores, em geral, eles têm uma tendência maior à obesidade. Mas, assim, eu acho que hoje em dia os fatores que pesam muito são principalmente o sedentarismo, né? Os animais vivem muito dentro de casa, com pouca atividade física, seja dentro de casa ou fora de casa, no caso dos cães. E muitas vezes os hábitos alimentares inadequados, né? Assim, excesso de caloria, excesso de petisco, excesso de comidas indevidas, porque o bicho fica lá com aquela cara de pedinte, né? Aí a pessoa não resiste, vai lá e dá um biscoitinho, dá um petisco. Isso aí é a receita certa para dar errado. Entendi. Carlos Alberto Silva, consultor para assuntos intelectuais, veio de casa com uma pergunta encomendada para você, doutor. Ei, doutora Tati, tudo bem? Ei, boa tarde. Aí a Vânia Tosato, nosso ouvinte, tem 3 gatos. Ela disse que disse que gostaria de dar comida de manhã cedo e à noite. Mas olha, quando dá 12h, 1h, os 3 já estão lá, doido para comer, né? Quer comer alguma coisinha, ela bota para enganar. Qual é a dica da senhora? O que a senhora acha? Pode fazer isso ou não? Então, na verdade, isso é bem interessante, porque as pessoas acham que restringir o número de vezes que o animal come por dia faz diferença. E, na verdade, isso não se aplica, né? Porque os gatos, por exemplo, eles gostam de comer pequenas quantidades várias vezes ao dia. Mas, assim, você tem que saber qual é a quantidade diária que aquele animal precisa ingerir de alimento. Então, vamos supor que um gato precise comer, vou chutar aqui, 100 gramas de comida por dia, né? Não importa se você vai dar 2 de 50 gramas ou se você vai dar 10 de 10 gramas. O importante é que ele coma aquela quantidade que está indicada para ele ao longo do dia, né, independente do número de vezes. Agora, o que não pode, né, às vezes está lá, quantidade diária 100 gramas, aí a pessoa bota 100 gramas de manhã, 100 gramas na hora do almoço, 100 gramas de noite, aí esse animal vai estar sendo sobrealimentado. Né? Então, realmente, assim, a frequência não importa muito. Os cães se adaptam bem comendo 1 ou 2 vezes ao dia. Agora, os gatos, eles gostam de comer em pequenas quantidades, mais vezes ao dia. Carlos Alberto está super agradecido com a dica aqui. Espero que a Vânia goste também. Doutor, e as consequências, assim, do animal gordo demais para a saúde? É igual o do ser humano, assim, é parecido os problemas ou é diferente? São muito similares, Mário. Assim, os animais, eles não sofrem de arteriosclerose como os humanos, né, que acabam tendo entupimento de vasos, isso é muito, assim, é raro de acontecer, não se tem relatos em literatura, mas as consequências do sobrepeso são várias, e tirando essa questão da arteriosclerose, o resto é muito similar ao humano. Você tem uma alteração do metabolismo, aí o animal acaba tendo fígado gordo, problema no pâncreas, pode ter um aumento do triglicérides, desenvolver diabetes.
a gordura por si só, né, a obesidade, ela causa uma inflamação crônica, então o animal que é gordinho, ele tende a ser cronicamente inflamado também, então as doenças acabam sendo um pouco mais graves no gordinho, e aí ele pode descompensar mais fácil, ou ele pode ter uma evolução mais desfavorável de alguma determinada doença por causa disso. E hoje tem... Pois não, desculpe. Não. E aí a gente tem a questão de sobrecarga articular, né? Muitos animais com sobrepeso, eles têm problemas de coluna, de joelho, de quadril, e aí essa sobrecarga de peso acaba piorando a situação, e também tem muito animal gordinho com dificuldade para respirar. Sim, e hoje tem ração de tudo quanto é tipo e preço. Assim, a gente deve, de fato, buscar uma ração específica para cada cachorro, ou há um certo exagero nisso para cada gatinho? Se a gente comprar mais barato, estamos atendendo assim, doutora? Na verdade, assim, via de regra, o que acontece? Quanto mais barata é a ração, maior a quantidade que o animal precisa ingerir para se alimentar. Importante. Né? Então, às vezes, o animal, você compra uma ração muito barata, aí o animal tem que ingerir... Vamos supor aí um animal de 20 quilos, o animal tem que ingerir 600 gramas daquela ração barata por dia, e aí, em consequência disso, o volume de fezes dele vai ser muito grande, ele não vai estar bem nutrido, ao passo que se você compra um alimento de melhor qualidade, você vai ter uma ingestão de quantidade menor, um volume de fezes menor, uma saciedade maior, né? Então, basicamente isso. Além disso, tem níveis diferentes de proteína, da qualidade da proteína que está sendo usada no alimento, né, a questão de corantes e conservantes, então tudo isso influencia. Tati Saki, nossa médica veterinária, comentarista do CBN Cotidiano. Obrigado, doutor. Até a próxima quarta-feira. Eu que agradeço. Até a próxima quarta. Lembrando os nossos ouvintes que se os animais deles estiverem obesos, levarem para um check-up no veterinário, e perder peso é muito importante. Muito bem lembrado. Tchau, doutora.